Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Futuros servidores do Banrisul, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wendel Léo, para quem não me conhece, para quem nunca me viu mais gordo, eu espero que não veja mais gordo do que isso. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês aí sobre essa prova da Banrisul, tão esperada, tão aguardada, e, claro, falar das matérias aí que são da minha área, né? Para quem não me conhece, então, eu sou professor das matérias de administração, como gestão de pessoas, administração de materiais, administração geral e pública, ética, esse universo todo aí da administração que eu sou tão apaixonado, é a minha área de formação acadêmica e é a minha área de experiência de vida. Do dia que eu nasci até hoje, eu respiro administração. E para a prova da Banrisul, vou trabalhar com vocês então com vendas, né, técnicas de vendas e atendimento. Então, quer dizer, é uma matéria extremamente dinâmica e essa eu posso dizer que eu realmente vivo isso desde o dia que eu nasci. Né, assim, desde que eu nasci eu vendo alguma coisa, né, sempre precisei vender algo, mas nem tudo que vocês imaginam, mas sempre precisei vender algo para poder sobreviver. E eu sou muito apaixonado por essa parte comercial, essa área comercial. Além das aulas, eu faço consultorias, etc. Mas isso não interessa. O que interessa é garantir a tua aprovação. E galera, você está no lugar certo. Você está aqui no CPC. Né, assim, a gente está com uma equipe fantástica, né, para garantir a tua aprovação no Banrisul. E a gente vai conversar então sobre essas matérias de técnicas de vendas e também atendimento. E falar como isso já caiu nas provas anteriores da Banrisul, 2010 e 2015. Falar um pouquinho sobre a FCC e a minha experiência aí nesse universo de concurso no que tange a FCC. E mostrar para vocês algumas questões, como é que as bancas cobram essas questões, esses assuntos. E dar algumas dicas também para vocês em relação à FCC e à própria matéria. Então é o seguinte, galera. Em relação a técnicas de vendas e atendimento. Se você está buscando questões, jogando aí nos sites de buscas de questões, etc., você vai perceber que muitas dessas questões usam marketing. E aí você vai falar assim, mas meu Deus, não tem marketing no edital. Não tem marketing no edital? Tem sim, senhor. Técnicas de venda entra marketing. Marketing está lá dentro. Só que em algumas provas de carreiras bancárias, que não a Banrisul, mas, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outros bancos por aí, os editais de outras bancas desmembram, colocando marketing, vendas e atendimento. No caso específico da Banrisul, nas provas de 2010 e 2015, só veio lá no edital técnicas de venda e atendimento, mas com questões que envolvem marketing. Então, quer dizer, marketing está dentro de técnica de venda. Por que eu falo isso? Se você buscar questões apenas da FCC para estudar, você vai ter um universo pequeno de questões. Você pode ter um universo muito maior de questões desses assuntos se vocês também procurarem outras bancas, conforme eu vou colocar aqui as dicas, de como que você tem que se programar e se planejar nesse estudo para garantir a sua vaga na Banrisul e me chamar para o churrasco da posse. Então é o seguinte, galera, vamos acompanhar aqui na tela, né, algumas informações. Então só lembrando, né, o nosso presencial aqui do CPC começou dia 10 de dezembro, turmas manhã e noite. Né, essa semana eu já comecei com a galera aqui com a parte de atendimento, logo na sequência vem a parte de técnicas de venda. E, enfim, estejam convidados, se você ainda não faz parte aqui do nosso presencial, venha urgentemente, galera, porque tem uma equipe aqui fantástica, especialista em carreira bancária para poder te aprovar. Então, olha só, também temos na versão online, né, aqui no CPC, e também matrículas abertas para turma só de questões. Mas depois, no final, a gente fala disso. Então, olha só, vamos ver como como caiu técnicas de venda e atendimento nas provas da Banrisul de 2010 e 2015. Tanto em 2010 quanto em 2015, a banca não foi a FCC, a banca foi a FDRH. E aí, olha só, fazendo um levantamento, um mapeamento completo dessas questões, tanto que já caíram para a Banrisul quanto para outros concursos congêneres, o que eu identifiquei? Técnicas de venda, na prova de 2010, foram 7 questões. Atendimento foram 3. Ué, então isso significa que eu tenho que priorizar a técnica de venda e marketing e não atendimento? Não! Porque atendimento está dentro também de vendas. Na realidade, tudo isso é um assunto só. Olha uma dica, primeira dica. Quando a gente fala atendimento, a gente está falando da percepção do atendente propriamente dito frente ao cidadão, frente a um cliente. Então é uma visão de baixo para cima. Quando a gente fala de marketing, técnicas de venda, a gente está falando de decisões da cúpula da organização. É uma visão de cima para baixo. A cúpula manda, o atendente obedece, mas é o atendente que percebe ali, frente ao cliente, frente ao cidadão, as dificuldades, as questões do dia a dia, que podem acabar inserindo em informações para que essa cúpula renove e melhore as técnicas de venda gerais e as técnicas mercadológicas gerais que a organização vai utilizar. Então, na realidade, tudo isso é um assunto só. Se você pegar a prova de 2010, você vai perceber
que tem questões lá também que falam de Código de Defesa do Consumidor, né, e outras questões ali mais legais. O que eu estou colocando aqui como 7 e 3 são as questões de atendimento puro, técnicas de vendas puras. Não entra aqui a parte de Código de Defesa do Consumidor, etc., que caíram também 1 a 2 questões nessa prova de 2010. Se você considerar Código de Defesa do Consumidor e também as questões legais dentro de atendimento, então esse número sobe para 5 questões de atendimento. Isso em 2010. Então nós tivemos 7 de técnicas de venda e marketing, 3 de atendimento. Já em 2015, quando teve outro concurso da Banrisul, o número não foi muito diferente. Técnicas de venda, 7 questões. Atendimento puro, 1 só. Isso significa que atendimento caiu menos? Não. Aí, no caso, a FDRH, que foi a banca da época, priorizou em atendimento questões mais legais, como Código de Defesa do Consumidor. E como eu falei aqui, eu excluí essas questões porque eu estou falando de atendimento puro, técnicas de vendas puras, né, a prática propriamente dita, que é muito cobrada em prova. Só que, galera, isso daqui foi FDRH, e a realidade da Banrisul agora é outra. A banca se chama FCC. E aí, o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso? Antes de mais nada, eu estou com o chat aqui aberto, então assim, se alguém tiver alguma pergunta e tudo mais, vez ou outra eu vou olhar aqui para o chat, vou subir a barra de rolagem para ver as perguntas de vocês, beleza? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui. Ainda não. Então assim, façam as suas perguntas que eu vou respondendo durante a live, ok? A ideia aqui da live não é uma aula, né? Assim, a gente falar sobre o assunto, mostrar alguns pontos e interagir. Então beleza, galera? Manda sua mensagem. Então olha só, como eu estava falando, a banca aqui é FCC, não é mais a FDRH. E aí a gente tem algumas características típicas da FCC. Galera, é o seguinte, nesse universo de concurso, que eu trabalho aí há 11 anos, né, com essas matérias de administração, eu posso afirmar para vocês que tem 2 bancas, que são as bancas que eu considero assim, top das galáxias, no sentido não de não errarem, porque também erram, mas no sentido de fazerem provas mais redondinhas, que não cabem tanto recurso, questões mais bem elaboradas, que são CESP e a FCC, Fundação Carlos Chagas. O que eu tenho a dizer para vocês dessa experiência de 11 anos sobre a FCC, sobre a banca de forma geral? Até pouco tempo, a FCC ela tinha um apelido aí no mercado, que era Fundação Cópia e Cola. Por que ela tinha esse apelido? Ela tinha o hábito de copiar a teoria dos livros, mudar uma única vírgula, criar questões gigantescas, mudando uma palavrinha do texto original, uma vírgula do texto original, e aí o candidato inevitavelmente errava a maior parte dessas questões, porque eram questões assim de posição de vírgula, troca de palavras, copiadas ao pé da letra das teorias, principalmente nas matérias de direito e também língua portuguesa. Nas de administração era comum a FCC, de acordo com o Chiavenato, e aí vinha um trecho do livro do Chiavenato. Qualquer palavrinha trocada deixaria a questão errada. O que aconteceu? No ano passado, a FCC fez um grande concurso para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, com sede lá em Brasília, né, onde eu resido. E nesse concurso, a FCC mudou o foco. A FCC deixou de colocar questões tão decoreba e começou a colocar questões mais interpretativas, só que continuava com os textos gigantes. Então, ela mudou de apelido. Ao invés de ser agora Fundação Cópia e Cola, por continuar com as questões gigantescas, Fundação Chata pra caramba, né? É o significado da sigla FCC, porque são questões realmente muito grandes, muito extensas. Não todas, mas a maior parte das questões da prova, realmente elas são mais extensas, principalmente em língua portuguesa, direito e algumas de administração. Se você não prestar muita atenção nos detalhes do enunciado, você dificilmente vai conseguir chegar à resposta correta de forma rápida e precisa. Então você tem que prestar muita atenção nos detalhes do enunciado. A resposta à sua pergunta ali, a pergunta da prova, está provavelmente no próprio enunciado. Então o que eu recomendo? Não leia de uma vez só. Vai lendo por partes, vai fragmentando a questão, vai julgando frase por frase. Vai analisando o enunciado, frase por frase, aí você vai para as opções. Outra dica que eu até falei ontem em sala de aula aqui no CPC. Você não pode ir além do que o enunciado está falando. Principalmente nessas questões de administração, atendimento, marketing, vendas, etc. Por quê? Tem lá uma determinada questão e você pensa nas possibilidades. E se talvez... E será que não aconteceu tal coisa, porque tem questões práticas? Não, não faça isso. Vai direto ao ponto. É no que o enunciado diz. Limite-se ao universo do enunciado. Beleza? Isso é FCC. Mas vamos lá. A FCC tem experiência em provas de carreira bancária? Já fez várias provas de bancos Brasil afora? Para que a gente possa pegar como base para a Banrisul? Não. A única prova de carreira bancária que a FCC fez nos últimos 10 anos
Foi uma prova para a Caixa Econômica. Porque Caixa Econômica e Banco do Brasil, né, que são as provas mais frequentes bancárias aí Brasil afora, até pela quantidade de necessidade de pessoas, a banca que mais faz provas de carreira bancária é a Sesgran-Rio. Então eu também recomendo pegarem questões da Sesgran-Rio nessa área de atendimento, marketing, vendas, para você ter um volume bem significativo de questões para poder treinar. Porque possivelmente será cobrado alguma coisa que já caiu em outra prova de outra banca. Né, os assuntos meio que se repetem. Mas FCC só fez uma prova de carreira bancária nos últimos 10 anos, que foi Caixa Econômica. Mas antes disso, antes da gente falar especificamente da FCC, vamos conhecer como é que isso caiu nas provas anteriores do Banrisul, né, com a banca FDRH. Então eu coloquei aqui, da prova de 2010, uma questão de vendas e uma de atendimento, para comentar com vocês. E da prova de 2015, também mais uma questão de vendas e outra questão de atendimento. Então vamos lá, essa questão aqui é de vendas, caiu na prova de 2010. Era a questão de número 51, se não tinha aí variações de cadernos. Então vamos lá. Ó. Segundo o princípio do relacionamento, embora o marketing de relacionamento destine-se diretamente ao trato do cliente, blá blá blá, não é demais lembrar que o relacionamento com o cliente começa, tananã, primeiro, dananã, ocorrer. Então quer dizer, complete as lacunas, né? E aí a gente tem pré-compra ou pós-compra, como sendo a primeira palavra, no momento em que, depois de ou antes de, na segunda palavra, e negócio, empréstimo ou depósito na terceira palavra. Então vamos lá. Vamos agora tentar encaixar as palavras, vamos ler de novo. Segundo o princípio do relacionamento, embora o marketing de relacionamento destina-se diretamente ao trato do cliente, pré-compra ou pós-compra? Gente, ser marketing de relacionamento é a empresa querendo se relacionar com o seu cliente após a compra, é a continuidade do relacionamento, é o pós-venda. Então, quer dizer, a partir do momento, como é que eu vou me relacionar com o cliente antes da compra? Se esse cliente não entrou na agência, se esse cliente não entrou na loja, se esse cliente não procurou a nossa empresa. Só pode ser pós-compra. Sendo pós-compra, então a gente tem como opções a letra B e a letra D. As outras estão eliminadas. Então vamos agora para a segunda palavra. Segundo o princípio do relacionamento, embora o marketing de relacionamento destina-se diretamente ao trato do cliente pós-compra, não é demais lembrar que o relacionamento com o cliente começa no momento em que o primeiro, depois de o primeiro ou antes de o primeiro ocorrer. E aí, galera? Como a gente só tem a letra B e a letra D, ou é no momento ou é antes. E aí? Mas antes do que ocorrer? Qual é a terceira palavra? Sendo a B e a D as respostas, ou é empréstimo ou é negócio. Só pode ser o quê, galera? Negócio. Porque, obviamente, a questão ela não está falando nem de questão bancária, não colocou a situação de alguém precisando de empréstimo, é uma questão geral, só pode ser negócio. Então, obviamente, até por eliminação, a resposta correta é a letra D. Mas vamos ler agora completinho com as palavras? Segundo o princípio do relacionamento, embora o marketing de relacionamento destina-se diretamente ao trato do cliente pós-compra, não é demais lembrar que o relacionamento com o cliente começa antes de o primeiro negócio ocorrer. Resposta correta, letra D. Questão fácil. FDRH aqui não pegou pesado, tá tranquilo. Mas tá vendo o que eu falei? Marketing. Tá falando de marketing de relacionamento. É o chamado CRM, Customer Relationship Management. Isso é marketing. Mas no edital estava técnica de venda, sim, mas o marketing elabora as técnicas de vendas a serem utilizadas pela instituição. Então pode esperar um monte de questão de marketing na sua prova. Aí quer ver uma outra de 2010? Só que agora, uma questão falando sobre atendimento propriamente dito. Questão 52. Ó. As reclamações de clientes das instituições bancárias brasileiras que têm fugido ao controle dessas instituições refere-se em especial à dificuldade em operar caixas eletrônicos, a empregados sem vontade ou vagarosos na ajuda ao cliente, a falha nos sistemas mecânicos de segurança, a falta de estratégias de recuperação de serviços ou as longas filas de espera para atendimento. Ué, gente, se você observa essa questão, olha só como ela foi elaborada, olha a maldade. Tudo isso daqui são fatores que o cliente reclama, se não tiver legal. Todo mundo reclama da dificuldade de operar caixas eletrônicos, caso essa dificuldade exista. Todo mundo reclama de empregados sem vontade ou vagarosos na ajuda ao cliente. Todo mundo reclama de falhas nos sistemas mecânicos de segurança, quando a conta é clonada, por exemplo. Todo mundo reclama de falta de estratégias de recuperação de serviço. Eu não consigo fazer o download de arquivos bancários meus antigos, por exemplo, no site, só dos últimos X anos, etc. E todo mundo reclama de longa fila de espera para atendimento. E aí?
Aparentemente, todas as questões seriam questões corretas a serem marcadas, não é isso? Pois é, galera. Resposta correta, letra C. Falhas nos sistemas mecânicos de segurança. Agora, por que essa seria a resposta? Ó, as reclamações de clientes das instituições bancárias brasileiras que têm fugido ao controle dessas instituições. Viu como a resposta está no enunciado? Aqui está falando de problema que os bancos têm, mas daquele que em especial foge do espectro de ação do banco, algo que o banco não tem controle. O banco tem controle sobre a dificuldade em operar caixas eletrônicos? Tem. Foi ele que elaborou aquela tecnologia, ele pode corrigir. O banco tem controle em relação a empregados sem vontade ou vagarosos na ajuda ao cliente? Tem. Demite. Coloca em outro setor. O banco tem controle sobre falhas nos sistemas mecânicos de segurança, segurança da informação? Não tem controle. Todo dia surge um hacker novo, com um vírus novo, com alguma forma nova de invasão aos dados. Claro que o banco não tem controle, mas não significa que ele não vá se defender, não vai se proteger disso. Mas são ações que não ocorrem dentro do próprio banco, por isso a letra C. Aí a letra D, falta de estratégias de recuperação de serviços. Isso é com a área de TI do próprio banco. Né? Longas filas de espera para atendimento. Isso é a parte operacional do próprio banco. Olha como a resposta está no próprio enunciado. E questões de múltipla escolha, não só FCC, FDRH, Sesgran Rio, o próprio CESP, que faz múltipla escolha às vezes, sempre a resposta está no próprio enunciado. Por isso que você não pode sair dele, você não pode pensar no e se, e além. Não, é o que está no enunciado. Essas são duas questões, por exemplo, da prova de 2010. Então, olha só. Vou comentar agora com vocês questões da prova de 2015. Assim que eu comentar essas duas, aí eu vou aqui para o chat, ver se vocês têm algumas perguntas para poder avançar. Então, olha só, da prova de 2015. Para que a Avenato, 2014, sempre que a Avenato, a cada dia que passa, ferramentas como as redes sociais e softwares inovadores têm apoiado o setor de marketing dos bancos a melhorar o atendimento de seus consumidores. No que diz respeito ao papel desses recursos tecnológicos como auxiliares no relacionamento com os clientes, afirma-se: primeiro, é importante não omitir respostas, mesmo quando há abuso e má-fé no uso dos canais de comunicação eletrônica. Certo ou errado? 2. As mídias sociais oferecem oportunidades de documentação e de difusão de conhecimento na corporação. E aí, certo ou errado? E a terceira, é correto utilizar o sistema CRM, Customer Relationship Management, para oferecer melhor padrão de serviço para os consumidores mais lucrativos. E aí, galera, quais das opções estão corretas? Você tem que tomar muito cuidado, analisa isso isoladamente, como eu falei, desmembra. Então vamos ver a primeira afirmação, ó. É importante não omitir respostas. Até aí está correto. Omitir respostas é um erro, é inclusive considerado uma barreira na comunicação. Aí vem o restante, ó. Mesmo quando há abuso e má-fé no uso dos canais de comunicação eletrônica. Opa, se há mau uso da comunicação eletrônica, se há má-fé, né, se há abuso, será que aí nesse caso não seria interessante omitir as respostas para corrigir esse problema? Então, quer dizer, a primeira, ela não está correta. A primeira, ela está errada. Não marque a primeira. Segundo, as mídias sociais oferecem oportunidades de documentação e de difusão de conhecimento na corporação? Oferecem. As próprias organizações têm a sua intranet, tem tipo um WhatsApp interno, trocas de informações, o próprio uso do e-mail internamente para troca de documentos, etc. A 2 está correta. E 3, é correto utilizar o sistema CRM para oferecer melhor padrão de serviço para os consumidores mais lucrativos. Aí a tua vontade é colocar errado, porque se relacionar com o cliente não é só para os mais lucrativos, é para todos os clientes. Mas aí que tá, olha a pegadinha, a tentativa de pegadinha. Aqui não está dizendo que é só para os mais lucrativos. Aqui está dizendo, é correto utilizar o CRM para os consumidores mais lucrativos? É. Como também é correto usar para os menos lucrativos, para os não lucrativos, para quem quer que seja cliente. Então, nesse caso, resposta correta, letra D. Apenas a 2 e a 3 estão corretas, a primeira não. Então, quer dizer, percebe que nessa prova de 2015, eu já anotei da FDRH uma evolução, questão mais bem elaborada, mais complexa, provavelmente copiando outras bancas, como o próprio CESP, como a própria FCC, como a própria Sesgran Rio, copiando o estilo dessas outras bancas. Aí olha só, ainda de 2015, uma questão de atendimento. Na visão de Las Casas, 2011, o que eu percebi? A FDRH ama citar nome de autor. Então ela realmente pega ao pé da letra as questões, como a FCC fazia. E ainda faz em algumas questões. Então vamos lá, na visão de Las Casas, 2011, é importante que os operadores de telemarketing, além de desenvolverem boa impostação vocal,
atentem para outros cuidados no atendimento. Nesse sentido, é fundamental. Letra A, não ligar novamente para os clientes para completar informações. B, fazer o ouvinte pensar que a mensagem não está sendo lida. C, estudar termos fora do jargão técnico. D, atender e dizer alô prontamente assim que o telefone tocar. E evitar tapar o telefone com a mão para falar com terceiros, algo que não gostaria que o cliente ouvisse. E aí, galera, qual é a resposta? Vamos lá. Aqui está falando no enunciado, ó, de novo a resposta está no próprio enunciado. É importante que os operadores de telemarketing, além de desenvolverem boa impostação vocal, né, falar direitinho, falar abertamente, claramente, não dessa forma que eu fiz agora, né, ficou feio, atentem para outros cuidados. Quais outros cuidados, além de uma boa impostação vocal, devem serem tomados no atendimento ao telemarketing, no atendimento telefônico? Letra A, não ligar novamente para os clientes para completar informações. Tipo, você está informando alguma coisa, a ligação caiu. Não ligo de novo, deixa para lá. Não, tem que ligar. Pode ser que o cliente tenha desligado o telefone, e aí ele não vai atender novamente. Por outro lado, pode ser que a ligação tenha caído, e você precisa completar aquilo que você estava dizendo. Letra A não é a resposta. B, fazer o ouvinte pensar que a mensagem não está sendo lida. Gente, isso é a maior praga que existe em telemarketing, tal do roteiro, tal do script. Só que ele tem que ser seguido. Só que tem atendentes de telemarketing que é nítido, que se ele sair do roteiro, se ele sair da leitura do que ele está fazendo, ele não consegue atender. E tem que existir uma flexibilidade e treinamento para que o atendente de telemarketing escape muitas vezes do roteiro de acordo com a forma que aquele cliente recebe a informação. Escapar do roteiro não é falar coisas fora do assunto, mas falar de uma outra forma. E outra, é horrível quando a gente recebe um telefonema de alguém de telemarketing, que você percebe que a pessoa está lendo. Aí você fala, não, não me interessa. A pessoa nem ouviu, ela continua lendo, né? Então, quer dizer, e aqui está dizendo, fazer o ouvinte pensar que a mensagem não está sendo lida. Isso pode ser interessante, mas tem certas coisas que obrigatoriamente o atendente vai ler. Por exemplo, ele vai ler uma cláusula do contrato que não permite, por exemplo, o cancelamento daquele serviço naquele momento. Ele vai ler. E não há problema do cliente perceber que está sendo lido. O problema é o atendimento inteiro ser lido. Então a banca aqui tentou te desviar a atenção. A B não é a resposta. Agora, olha a letra C. Estudar termos fora do jargão técnico. Essa é a resposta correta. O que é jargão? Que é uma barreira na comunicação. O uso de jargão é o uso de termos técnicos, que é conhecido entre elementos do mesmo grupo. Certamente dentro da carreira bancária tem um monte de jargão que pessoas que trabalham em banco entendem aquelas palavras, mas o cidadão comum não. E a partir do momento que a gente usa muito jargão, inevitavelmente a gente vai levar isso para o diálogo fora dos círculos ali de colegas de trabalho. Então, evitar o jargão é algo correto a ser feito. Estudar termos fora do jargão técnico. Tanto é que essa é a resposta da questão. Olha a letra D. Atender e dizer alô, prontamente assim que o telefone tocar. Não, no telemarketing não se faz isso. Alô? Não, gente, isso você faz em casa. Né? No telemarketing você vai ter que seguir um padrão determinado pela cúpula estratégica daquele atendimento de telemarketing, com abordagens como, por exemplo, olá, bom dia, aqui é do Banrisul, em que posso ajudá-lo? Um exemplo. Não é a melhor abordagem essa que eu citei, mas alô é algo informal e informal só em casa. E letra E, evitar tapar o telefone com a mão para falar com terceiros, algo que não gostaria que o cliente ouvisse. Aí você poderia dizer, Wendel, essa é a resposta, tem que ser evitado. Não, você não tem que evitar tapar e também nem tem que tapar. Na realidade, o que você tem que evitar? Falar algo que o cliente não gostaria de ouvir. Você não pode, vou tapar o telefone e falar com a pessoa, putz, esse cliente é chato pra caramba. Cara, não faça isso nunca no atendimento ao telemarketing. Por quê? Se o cliente ouvir e aquela ligação está sendo gravada, você está lascado, meu irmão. Tu vai responder para a comissão de ética. O cliente pode mover uma ação. Mas não é nem por isso não. Vamos mais profundo. É uma questão de educação, é uma questão de ética. Eu não posso tampar o telefone para falar alguma coisa que aquele cliente não gostaria. Eu estou atendendo aquele cliente. Tudo bem que é por telefone, ele não está na tua frente. Mas o certo em atendimento, em telemarketing, é você imaginar o cliente na sua frente. Existem algumas técnicas de atendimento ao telemarketing, que a gente vai ver de forma mais completa aqui no curso de atendimento e vendas aqui no CPC para o Banrisul. Mas uma das técnicas é a seguinte, fechar os olhos, imaginar o cliente na sua frente, como se você estivesse realmente conversando com ele. Isso melhora o teu tom de voz, isso melhora a forma que você fala. O atendimento telefônico ele já é frio. E a partir do momento que eu faço um diálogo por telefone com alguém, seguindo um script, seguindo o roteiro, é um diálogo organizacional, aquilo já tem mais frieza ainda.
Então, quanto mais a gente conseguir deixar esse atendimento ao telefone mais personalizado, como se fosse um amigo, mas não é um amigo, é um cliente com quem você está conversando, melhor. E certamente um amigo, alguém da sua família, você não falaria algo, tamparia o bocal para xingar a pessoa, para falar o que a pessoa não gostaria. Então o certo não é nem evitar tapar, não é nem evitar tapar e nem tapar. O certo de verdade é não falar nada no momento do atendimento telefônico que o cliente não gostaria de ouvir. Então a resposta correta nesse caso, letra C. Tá vendo? O atendimento é simples, é fácil, né? Escambau, gente. Se você não treinar questões, se você não pegar a manha, você cai nessas pegadinhas. Porque aparentemente tem mais de uma resposta correta, mas não é o caso. Não tem mais de uma resposta correta. Bom, foi assim que caiu atendimento e vendas em 2010 e 2015 na FDRH. Só que a gente está falando de FCC. E aí, bora conhecer um pouquinho da FCC agora? Mas antes disso, deixa eu olhar aqui no chat as perguntas de vocês para poder responder. Então, olha só. Deixa eu ver aqui as respostas, as perguntas, enfim. Vamos lá. Obrigado, Sheila Rezende, pelo comentário, pelo carinho. Samira, pode falar um pouco sobre vícios de linguagem e como pode atrapalhar o atendimento? Samira, em relação aos vícios de linguagem, que são as consideradas barreiras na comunicação, a gente tem gíria, é um vício de linguagem, uso de jargão também é um vício de linguagem, mas tem as expressões sonoras como vício de linguagem. Aham. Essas expressões também são consideradas barreiras. Elas podem ser utilizadas? Podem, tem momento certo para elas. O momento certo para elas é quando o cliente está falando alguma coisa e você está demonstrando ao cliente que você está prestando atenção, que você está vivo, que as informações não estão entrando por uma orelha e saindo por outra. Mas você não pode pecar pelo excesso dessas expressões. Então, quer dizer, tem que ter uma certa variação e dose certa. Mas são expressões, às vezes, que são necessárias. Em relação aos vícios de linguagem propriamente ditos, como gíria, jargão e tudo mais, esses são proibidos na comunicação. Cris está perguntando se eu acredito que a FCC vai formular a prova de acordo com o que a Banrisul quer. Como funciona isso? Gente, nenhuma banca elabora uma prova se não for de acordo com o que o contratante deseja. Então, quer dizer, quando os órgãos abrem editais, né, para que as bancas então apresentem suas propostas, logo que a banca vence a proposta, ela vai ter uma reunião com o órgão e o órgão vai determinar que tipo de perfil ele deseja, que tipo de conhecimento ele deseja. Então, sempre as bancas vão seguir as orientações da própria instituição. Então, quer dizer, claro que aí as bancas vão criar as questões, que podem, às vezes, fugir um pouco disso ou não, mas sempre procurando contratar as pessoas no perfil que o órgão deseja. Jefferson falando que está quase inteiro. Jefferson é aluno meu lá de Brasília, gente. Jefferson vive ferrado, vive no hospital igual eu. Mas, ó, tô quase inteiro. Que bom, Jefferson, que bom. Espero que a parte que esteja assistindo essa live seja essa parte aqui daqui para cima. Mas vamos lá. Fernando, Cristina. Fala, Cristina, tudo bem? Você estava assistindo a live ontem à noite, seja bem-vinda. Aline Passos, bom demais. Fernando Mourão. Cristina, putz, com essa dica eu vou me ater muito mais ao enunciado. Cristina, é para se ater ao enunciado mesmo. Você acabou de perceber nas questões que eu mostrei que a resposta está no enunciado. Então, assim, presta atenção nisso. Wendel, mas como é que você fala isso? Cara, são 11 anos que eu dou aula para concurso, eu já passei em 7 provas, eu recebi 7 telegramas. Então, quer dizer, sempre dentro do número de vaga. Então, eu sei qual é o caminho das pedras. Galera, confia em mim, vai comigo. Vem comigo com um CPC que é sucesso. Vamos lá. Cris, eu fiz essa prova da Banrisul e o gabarito era a letra D. Eu sei que o gabarito era a letra D, Cris, mas a banca errou, por isso que eu expliquei da forma correta para vocês. As bancas também erram. A Cris ainda também pergunta, professor, o senhor acredita que a FCC vai formular a prova? Essa daí eu já respondi. Né? Eu acredito que sim, porque é em função de contrato, enfim, não tem outra forma das bancas elaborarem isso. O que mais? Essas são as últimas perguntas? Deixa eu ver se tem mais aqui. São essas, sim. Beleza. Não, tem mais. Cadê? Onde é que eu atualizo aqui, meu Deus do céu? Apareceu uma flechinha azul? Apareceu. Agora eu cliquei. Não, são essas mesmo, são essas perguntas. Beleza? Cris, bom, valeu. Valeu, Cris. Tamo junto. Se passar nesse concurso e vai passar, não esquece de me chamar pro churrasco da posse. Inclusive, galera, aproveitando essa live, que é mais informal, né, do que a aula, toda vez que eu venho aqui para o Rio Grande do Sul, eu volto carregado de cuca. Eu cheguei ontem aqui no Rio Grande do Sul, eu ganhei 2 cucas só até agora. Então, quer dizer, por favor, eu sou movido a cuca, beleza? Porque lá em Brasília não tem cuca.
Eu amo cuca. Lá em Brasília, uma vez por ano, tem a Expoche, que é uma feira gaúcha, só lá que eu compro cuca, uma vez por ano. Então, por favor, enviem as suas cucas. Beleza, gente? Brincadeira à parte, bora pro que interessa então. Vai deixando as perguntas, que daqui a pouco eu vejo e respondo para vocês. Então, olha só. Tomar uma água aqui que ninguém é de ferro. Como que a FCC cobra técnicas de venda, marketing e atendimento? Bom, mapeei para vocês todas as provas da FCC para poder alegar nessas duas matérias, marketing, vendas, atendimento, aonde a FCC criou questões. Então vamos lá. Tem questões de 2008 na prova da FCC para o metrô de São Paulo. Você vai estranhar agora. 2011 para 2 tribunais, TRT de Mato Grosso do Sul e TCE do Paraná. Uai, vendas, marketing para tribunal? Não, ainda para tribunal só pode ser atendimento. Não, galera, eu falo para vocês, tinham questões lá que citavam marketing. Então, olha só, não é estranho para um tribunal? Qual é o cunho comercial de um tribunal? Gente, é a questão do marketing, de relacionamento. O atendimento perfeito faz com que a instituição tenha mais crédito no mercado, que ela seja mais bem vista no mercado. Então, é marketing também, a venda da imagem. Ou você acha que marketing é só propaganda? Marketing é só ligar a televisão e ver as propagandas ali. Não, marketing é muito mais do que isso. E a gente vai aprender nas aulas aqui do CPC esse universo gigantesco de marketing. 2011, a FCC cobrou marketing, vendas e atendimento para Copergás, de Pernambuco. Em 2012, MPE. 2012, novamente, TRT, segunda região. 2013, Sergás. 2013, Banco do Brasil, a única prova de carreira bancária que a FCC tem registro dos últimos 10 anos é esta de Itacuja, Banco do Brasil de 2013. Então, adianta você pegar só as provas bancárias da FCC para essas matérias? Não, já estou dando a lista aqui para vocês mastigado. 2014, voltou a cair no metrô de São Paulo. 2016, na Copergás. 2017, DPE, daqui do Rio Grande do Sul, também caiu marketing, vendas e atendimento. 2018, Sabesp, lá em São Paulo. E a última prova que a FCC colocou vendas, marketing e atendimento foi uma prova lá de onde eu moro, em Brasília, CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tudo bem que lá na CLDF tinha apenas uma questão, mas era uma questão desse assunto. Então olha só, aqui já está mapeado para vocês. O que a FCC nos últimos 10 anos, que provas ela aplicou, aonde caiu técnicas de venda e atendimento. Óbvio que tem outras provas da FCC com outros tópicos do edital da Banrisul. Aqui eu só centralizei na matéria que é a minha parte, que é a técnica de venda e atendimento. Então o que você vai fazer? Entrar no site PCI Concursos, baixar todas essas provas. Se você tem acesso a Q Concursos, Tec Concursos, esses sites, esses aplicativos todos, já está aqui o filtro para você colocar. Ou de alguma forma treinar repetidamente, para você entender como a FCC costuma cobrar isso, principalmente, obviamente, das provas mais recentes. Mas peguem todas, porque técnica de venda, atendimento, marketing, é uma matéria que não evolui, galera. Se vocês pegarem questões antigas e questões de hoje, é a mesma coisa. Não é como direito, que você tem que estudar mais atualizado, ou língua portuguesa, que você tem que estudar a partir da reforma ortográfica. Então, está aqui mapeado para vocês, né, aonde a FCC cobrou essas questões. Então vamos lá. O que esperar na sua prova da Banrisul, se tratando de FCC? Pode esperar questões com textos longos, cansativos, aonde você vai ter que respirar fundo e ir lendo frase por frase, cuidadosamente, e já vai julgando na leitura. Não deixa para ler de uma vez só, para depois você avaliar a questão. Vai julgando frase por frase. E aí, vou dar um exemplo para vocês, então, agora de questões da FCC. Dando uma visão geral da matéria marketing e vendas e mostrando questões sobre aquilo que eu vou acabar de explicar. Então, quer dizer, claro que aqui não é uma explicação completa, né? A gente está fazendo uma live para dar esse gostinho, para mostrar para vocês como vai ser a prova, para que vocês, então, fiquem no rumo certo e no caminho certo. Obviamente que nas aulas teóricas aqui no CPC, o que eu vou explicar agora é de forma muito mais completa. Mas quer ver, vamos direto ao ponto. O que é marketing? Essa definição sempre aparece em prova, e marketing não é apenas venda, não é apenas propaganda. A gente diz que isso são apenas pontinhas desse iceberg gigantesco que é o marketing. Como está aqui, ó. Vendas e propaganda são apenas as pontas do iceberg. São apenas duas funções entre muitas, do chamado mix de marketing. Como cai questão em prova de concurso sobre esse mix de marketing? Esse mix de marketing é o que a gente chama de 4 Ps.
preço, praça, produto e promoção. Preço, o valor que eu pretendo colocar no meu produto. Promoção, a forma que eu vou divulgar o meu produto. Praça, aonde o cliente vai encontrar o meu produto. E preço, praça, promoção e o próprio produto, as características do próprio produto. Quando isso é pensado, a gente está pensando marketing estrategicamente, para poder então lançar o produto e garantir sucesso nas vendas se isso tiver sido muito bem planejado. O que o marketing faz então? O objetivo do marketing, como está aqui destacado, satisfazer as necessidades e os desejos dos clientes. Tudo que uma organização realize para atender desejos e necessidades é marketing. Então, por exemplo, o cliente deseja um produto para resolver um determinado problema e eu crio esse produto. É marketing. A criação do produto já é marketing. O cliente deseja encontrar o meu produto mais facilmente em vários pontos de venda espalhados pelo país. E eu consigo, então, fazer essa distribuição ser muito bem feita. Ação de marketing. Percebe que o marketing, então, não é só aquilo que a gente vê nitidamente, o ato da venda e a propaganda. O marketing também atua nos bastidores, fazendo a coisa acontecer, fazendo o produto chegar até o cliente, a informação sobre o produto chegar até o cliente. E ainda também cuidando do pós-venda, manutenção desse cliente, para que, obviamente, ele continue adquirindo os produtos e serviços. Então, um bom profissional de marketing e também o atendente, o que a gente deve possuir como características? Saber identificar que necessidades dos clientes são essas, desenvolver produtos de valor superior. Cuidado, valor não é a mesma coisa que preço. Preço é o que eu coloco em reais que o cliente vai pagar pelo produto. Valor é a percepção que o cliente terá. Como assim, Wendel? Não tem produto baratinho que você compra é uma porcaria, o barato que sai caro? E não tem produto caríssimo que você compra e ele dura a vida inteira mais 6 meses, acabou saindo barato? Então percebe que valor é a percepção do cliente sobre o preço que ele pagou. Se o cliente compra um produto, mas leva muito mais do que esse produto, muito mais benefícios, é surpreendido por várias coisas legais que vêm em conjunto com aquele produto, aí ele vai ter uma imagem de valor superior. Terceiro, definir bem os preços do produto. Como é que eu defino o preço de um produto? Claro que eu tenho que levar em consideração preço de custo, matéria-prima, se for um produto tangível, tenho que levar em consideração os salários das pessoas, o lucro do dono, mas eu também tenho que levar em consideração o preço de mercado, quanto que o mercado normalmente cobra por aquele produto. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Fazer uma boa distribuição e promoção, não adianta eu ter um produto excelente num preço ótimo se ninguém sabe que ele existe. E ao saber que ele existe, ninguém encontra. Então quer dizer, também não adianta. E cuidado pós-venda, que é essa manutenção com o cliente. Então esses são os principais objetivos, né, de alguém que trabalha diretamente com marketing. E aí, gente, sabe o que sempre cai em prova? Ferramentas de marketing. Quais as ferramentas o marketing utiliza? Eu vou explicar rapidamente essas ferramentas para vocês e mostrar como essas ferramentas caíram em prova da FCC. Então olha só. Primeira ferramenta, uma das que mais cai em prova, a tal da matriz SWOT. A sigla SWOT vem do inglês, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Então, por exemplo, eu posso desenvolver uma matriz SWOT colocando esses 4 quadrantes no papel e detalhar do produto que nós temos hoje, quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos, quais as oportunidades e quais as ameaças ele pode receber. Eu não só posso fazer isso, como eu devo fazer isso. A partir do momento que a gente constrói uma matriz SWOT de cada produto da empresa, a gente começa então a conseguir pensar estrategicamente o posicionamento desse produto frente ao cliente e como vender esse produto consequentemente. Por exemplo, vamos imaginar que o produto que a gente está falando é essa televisão. Então o ponto forte dessa televisão é uma televisão larga, uma televisão grande, 70 ou 80 polegadas. Ponto fraco dessa televisão, não sei se é o caso, estou aqui colocando variações. De repente ela consome muita energia, justamente pelo seu tamanho. Oportunidade. Que oportunidade a empresa tem com esse produto que ela já desenvolveu? Bom, qual é a utilidade de uma televisão tão grande quanto essa? Por exemplo, num estúdio como aqui do CPC, para que as aulas então fiquem mais facilmente visíveis a quem adquire. Mas também em casa, para o conforto da família, para a diversão entre a família, enfim, você começa a identificar segmentos de mercado para essa TV, oportunidades. Quais são as ameaças? Essa TV, por exemplo, é do fabricante X. E as ameaças é que o fabricante Y, o fabricante Z, produza uma televisão tão grande quanto essa, ou até maior, num preço mais baixo, numa tecnologia superior. E aí, ao colocar isso no papel, o que a empresa consegue fazer? Se antecipar a essas possíveis ameaças, abraçar essas oportunidades para transformá-las em ponto forte, tentar eliminar os seus pontos fracos, por exemplo, criar alguma nova tecnologia que faça
nesse exemplo que eu inventei aqui, essa televisão consumir menos energia e fortalecer ainda mais seus próprios pontos fortes. Tudo isso numa estratégia de marketing. Wendel, mas eu já estudei matriz SWOT e era ferramenta de planejamento estratégico. Perfeitamente. As mesmas ferramentas de planejamento estratégico organizacional inteiro são ferramentas que o marketing também utiliza, só que aí, obviamente, limitado para análise de produtos e serviços que a empresa ou já oferece ou pensa em oferecer para o mercado. Essa é a matriz SWOT. Outra ferramenta de marketing que cai muito em prova são as forças de Porter. Michael Porter, em 1970, escreveu um livro de nome Vantagem Competitiva. E ele diz o seguinte: empresas, existem 5 forças que vocês não podem esquecer de contemplar no planejamento estratégico. E para o marketing, empresa, existem 5 forças que a gente tem que centralizar nossos esforços para não sofrermos surpresas do mercado. Que 5 forças são essas? Primeiro, rivalidade entre concorrentes. É uma das 5 forças de Porter. Eu tenho que analisar meus concorrentes sempre. O problema é que tem empresa tão arrogante que se acha maior do mercado, inatingível, e que nunca o concorrente chegará perto. E, inevitavelmente, o que ocorre com essas empresas anos depois? Quebram. Outra força de Porter, a ameaça de novos entrantes, possibilidade de novos players, novos concorrentes entrarem no mercado. Tem empresa que se protege tanto dos concorrentes atuais e esquece de se inovar, esquece de renovar, esquece de ouvir o cliente. E aí um concorrente novo chega e lascou tudo, porque esse concorrente novo chega com muito mais força e eu não me protegi. Terceira força de Porter, a ameaça de produtos substitutos. De repente, existe um produto ao qual eu vendo, sou líder de mercado, mas se um concorrente elabora um produto substituto ao meu, talvez eu venha a começar a perder mercado. Um exemplo disso, você tem as aulas presenciais, você tem as videoaulas. Eu posso dizer que a videoaula é um substituto da aula presencial? De alguma forma, sim. Uma não substitui a outra. A aula presencial, ela tem o seu valor, tem a sua importância, assim como a videoaula, para as características do seu próprio público. Mas uma versão que você tem os dois ao mesmo tempo, como o CPC faz. Você assiste às aulas presenciais, mas você tem acesso às videoaulas que você assistiu para revisar ou aquela que você perdeu, que porventura você faltou naquele dia. Percebe que você está misturando os dois produtos? Tem empresa que só fica na aula presencial, tem empresa que só fica na videoaula. E quando surge um produto substituto? E novas tecnologias surgem o tempo inteiro. Então, Porter alerta, empresas fiquem ligadas a isso. Por fim, mas não menos importante, fornecedores. Eu tenho que pensar também nos meus fornecedores, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de serviço, fornecedores de mão de obra, porque sem esses parceiros, a nossa empresa não consegue fazer nada. Então eu tenho que contemplar isso também no planejamento de marketing e no planejamento estratégico organizacional. E não menos importante, clientes. Eu tenho que trazer o cliente para dentro desse planejamento. Eu tenho que escutar esse cliente, criar produtos e serviços que o cliente realmente deseja, que o cliente realmente quer. Então, quais são as 5 forças de Porter, que sempre caem em prova? Concorrentes, novos concorrentes, produtos substitutos, fornecedores e clientes. Daqui a pouco a gente vai ver a questão da FCC sobre isso. Outra ferramenta que cai bastante em prova e tem questões da FCC sobre ela, matriz BCG. A matriz BCG tem esse nome porque ela foi feita numa consultoria americana chamada Boston Consulting Groups, sigla BCG, para um cliente em especial. E aí o que ocorre? Isso caiu na graça de pessoas que conheceram essa ferramenta, acabou caindo em revistas, artigos científicos, e agora então as organizações mundialmente utilizam. O que vem a ser a matriz BCG? Percebe o seguinte, no eixo X, a gente tem participação de mercado do nosso produto, como sendo alta ou baixa. No eixo Y, a gente tem o crescimento do mercado, como sendo alto ou baixo. Explicando melhor. Participação de mercado é se meu produto vende pra caramba ou não vende nada. Crescimento do mercado é se novos clientes entram nesse mercado todos os anos ou não há uma renovação de clientes. E aí a gente tem quatro situações. Produto estrela, produto vaca leiteira, produto ponto de interrogação e o produto abacaxi. Abacaxi no Brasil, porque se fosse nos Estados Unidos seria dog, vira-lata. Lá não se usa o termo abacaxi para problema. Rapidamente, né, porque o objetivo aqui é só mostrar a ferramenta e como isso já caiu em prova, como é que eu analiso e posiciono meus produtos nessa matriz? Eu vou dar um exemplo de uma única empresa que tem 4 produtos em cada uma das situações. Coca-Cola. A Coca-Cola tem um produto estrela, de alta participação de mercado, no mercado que ainda tem alto crescimento, que é o próprio refrigerante Coca-Cola. Se é um produto estrela, está no topo. Se está no topo, todo mundo quer chegar nele.
Então ele vai ser agredido todos os dias. Qual é o sonho de todos os refrigerantes? Serem Coca-Cola. Sendo assim, é um produto que investe pesada e maciçamente para se manter líder. Qual é a vantagem de eu investir tão pesadamente num único produto? Eu dou carona para outros produtos, eu crio credibilidade no mercado. Isso é o produto estrela. O produto estrela é o mais lucrativo de uma empresa? Em percentual, investimento versus retorno, não. Ele pode ser muito lucrativo em valores, pelo volume de venda, mas em percentual, não. Em percentual, investimento versus retorno, qual é o mais lucrativo de uma empresa? É a vaca leiteira. Por que a vaca leiteira? Gente, o que a gente dá de comer para uma vaca? Capim. O que ela dá de retorno? Tudo. Você aproveita o leite, você aproveita a carne, você aproveita o couro, você aproveita os ossos, você aproveita até o esterco. Então, o que significa um produto vaca leiteira? Eu invisto pouco e tenho um enorme retorno. E por que eu invisto pouco? Porque é um produto que eu já tenho alta participação de mercado, no mercado de baixo crescimento. Não entram novos clientes nesse mercado todos os anos. Então não há necessidade de um investimento tão grande quanto no produto estrela. Qual é o produto vaca leiteira da Coca-Cola? Sua água mineral é a vaca leiteira da Coca-Cola. E aí nas aulas a gente explica isso um pouco mais detalhado. Produto ponto de interrogação, a dúvida, deixo no mercado a tiro, do portfólio. É um produto que eu vendo pouco, baixa participação de mercado, em um mercado de alto crescimento. Novos clientes entram nesse mercado todos os anos. Por isso a dúvida. Eu deixo no mercado porque novos clientes entram e talvez consumam o meu produto, ou eu tiro do mercado de vez porque não tem jeito, não vou conseguir vender. Qual é o produto da Coca-Cola que é o ponto de interrogação? A cerveja Kaiser é o ponto de interrogação. Essa porcaria da cerveja não vende nada porque ela é horrível, baixa participação de mercado, mas é um mercado de amplo crescimento, porque novos adolescentes e adultos começam a consumir cervejas todos os anos. Wendel, que besteira que você falou agora. Venda de bebida alcoólica é só para maiores de 18 anos. Na lei. Mas na prática, vamos lá, qual foi a primeira vez que você deu uma golada? Fala aí para mim. Foi depois dos 18? Então olha só, óbvio que as propagandas, observem que as propagandas de cerveja sempre passam o universo de jovens, festa e aquela coisa que realmente adolescentes curtem mais do que os adultos. Claro que adultos também curtem tudo isso, mas de uma forma mais comedida. E os adolescentes não. A venda, a propaganda é feita para um público mais jovem. E aí, olha o objetivo, no caso, de uma Coca-Cola mantendo o Kaiser no seu portfólio. Deixa no portfólio porque passa a ser o produto de entrada de quem começar a beber cerveja. Se coloca um preço mais baixo, as pessoas normalmente, quando começam a beber, estão numa idade que ainda não trabalham ou têm empregos que não ganham tão bem assim, então vão precisar comprar uma cerveja mais barata. Por isso se mantém. Está vendo o ponto de interrogação, a dúvida? E, por fim, o produto abacaxi, que é o problema. É aquele produto que, como está a setinha ali no canto, ó, tinha que ser excluído do mercado, tira do portfólio. Qual é o produto abacaxi da Coca-Cola de baixa participação de mercado, quase não vende, no mercado de baixo crescimento? Não entram tantos novos clientes assim. O Guaraná Quat. É o Guaraná que a Coca-Cola deveria tirar do mercado. Já se chamou um dia Guaraná Taí, depois Guaraná Quat, e não adianta, não chega perto das vendas, por exemplo, de Guaraná Antártica. E por N erros que essa empresa comete, embora seja uma Coca-Cola, mas por N erros estratégicos, não deslancha no mercado. Erros esses que a gente conhece nas nossas aulas completas aqui no CPC. Mas é o produto abacaxi. Posicionar os produtos na matriz BCG te dá condições ou não de pensar estrategicamente o que fazer com cada produto. Isso é marketing se refletindo em vendas. E a última ferramenta que costuma cair muito em prova, matriz de Ansoff. O que é a matriz de Ansoff? Funciona parecido com a matriz SWOT, a BCG, mas com outras informações. Olha só, no eixo X, se o produto que eu vou lançar no mercado é um produto já existente, já tem produtos iguais, ou é um produto novo, totalmente inovador, ninguém tem igual. Comparado com mercados que já existem, pessoas que já tenham necessidade desse produto, ou em mercados novos. Vou lançar no mercado em que ninguém até então precisa desse produto. Uai, Wendel, que loucura é essa? Como é que eu vou lançar um produto para um mercado onde ninguém precisa? Achou estranho, né? Isso é o marketing, gente. Olha só. Vamos lá. Que estratégia adotar se eu vou lançar um produto que já existe, já tem vários iguais, eu vou lançar uma TV igual a essa, por exemplo. No mercado que já existe. Já existe um mercado de pessoas que adquirem televisões desse tamanho. A estratégia é penetração de mercado. O que eu tenho que fazer? Mostrar para o mercado, ei, cheguei, sou mais um, mas eu tenho algumas diferenças. E essa estratégia, então, é cara ou barata? Ela não é tão cara de ser realizada, só que você vai enfrentar vários concorrentes. Então você vai precisar inovar muito bem o seu produto,
o atendimento, a localização da sua empresa, aquele conjunto dos 4 P's. Preço, praça, produto e promoção tem que ser impecáveis. Aí você vai conseguir espaço nesse mercado. Tá, e se eu tenho agora, eu vou lançar um produto novo, ninguém tem igual, não existe concorrente. Mas o mercado já existe, tem pessoas com necessidade desse produto. O que eu faço? Qual é a estratégia? Desenvolvimento de produto, não do mercado. Como assim, Wendel? Se eu já tenho pessoas que precisam desse produto, mas não existe no mercado produto igual, basta eu mostrar para as pessoas, ei, agora tem uma solução, está aqui o produto. Estratégia barata, porque você já vai vender coisas para gente que precisa e que não tem oferta disso no mercado. Wendel, dá um exemplo. Tá, vamos lá. O laboratório Pfizer, indústria farmacêutica, há alguns anos, lançou um medicamento que foi sucesso de vendas, Viagra. Até então, existia medicamento para os males que o Viagra veio para solucionar? Não. Você tinha ovo de codorna, você tinha amendoim, você tinha outras alternativas. E aí veio o Viagra para o homem que tinha a chamada impotência sexual. Você já percebeu que hoje em dia não se fala mais o termo impotência sexual, se fala o termo disfunção erétil? Quem fez isso foi a Pfizer. Quando a Pfizer lança, por exemplo, o Viagra, o que ela quer com isso? Mostrar que existe uma solução para um problema que já existe num mercado que até então não tinha clientes. E aí, desenvolvimento de produto. Hoje não, tem N concorrentes. Então, quer dizer, hoje a estratégia já seria outra, porque já não é um produto novo, embora no mercado que já exista, já tem concorrentes. E eu chego bem na hora que ele está falando do que mesmo? Tá vendo? Do Viagra, tá vendo? né? Do Nada Viagra. mais adequado. Do Viagra. Gente, não, mas eu não tô... Isso é pra levantar a moral. Eu entendi, da galera entendi. Que vai fazer Gente, tudo bem? Eu tô invadindo aqui descaradamente a live do Wendel Léo, mas com todo carinho. Eu sei que ele não vai ficar chateado comigo. Tamo junto. Pra falar sobre o simulado. Eu também não sei se ele já não falou, porque eu tava na última tela, mas vamos antecipar. Então tá. Então deixa eu colocar aqui na última tela, peraí. Pronto. É o seguinte, ó. Dia 15 agora de dezembro, no sábado, portanto, a gente vai fazer um simulado. Que ação é essa? É uma ação com 2 propósitos. Ele é um simulado presencial, que a gente chama de simulado diagnóstico. A gente quer que tu venha, que tu faça a prova e veja. Eu tô super bem ali na matéria do Wendel, mas eu tô pecando na matéria da Thaís. Vou me puxar um pouquinho mais aqui. Tô tri bem em português, mas a matemática tá me derrubando. Então ele vai diagnosticar qual é a tua situação, para que, a partir da publicação do edital, tu possa estudar organizadamente e focando naquilo que tu realmente precisa. Além disso, ele serve para a gente angariar brinquedos que a gente vai doar para uma instituição de caridade para ajudar o Natal daquelas crianças que ficam, né, esperando o Papai Noel. Né, nem sempre ele consegue, infelizmente, chegar em todos os lares. A gente gostaria que fosse... a gente gostaria, então, de dar essa forcinha para melhorar o Natal das crianças por aí. Vocês sabem que quando a gente pode, a gente consegue, que a gente encaixa uma ação social. Na DPE a gente fez ali, foi super legal, a gente fez uma mega doação da arrecadação do aulão para uma instituição também, para um hospital. E a gente está sempre envolvido, o CPC está sempre envolvido com alguma ação social. Então fica aí o convite para vocês virem. O que tu vai ganhar? Além de fazer o simulado diagnóstico, se ficar entre os 10 primeiros, ganha a preparação completa. O curso teórico online, o resolução de questões online e mais a inscrição paga para fazer a prova. Nossa, gente, a inscrição paga, até a prova tu vai fazer de graça. Até a prova vai fazer de graça, isso mesmo, certo? Só dá uma acelerada, porque a última vez que eu olhei no sistema, tinha ali umas 30 vagas no máximo, né? A gente já tá ali para fechar. São 200 vagas, né? São 200, tá? Beijão, obrigada. Imagina, que é isso. Te espero na saída para um cafezinho. Na hora. Galera, não perde essa oportunidade de fazer esse simulado sábado agora. É extremamente importante treinar. Vou mostrar para vocês, então, o finalzinho dessa última ferramenta, para já mostrar as questões, para ver como realmente é importante treinar isso. Então, olha só, voltando, né? A gente estava falando de Viagra, enfim. Então, quer dizer, se eu tenho um produto novo no mercado que já existe, então, obviamente, é muito mais fácil vender esse produto. Pô, Viagra vendeu de braçada durante anos, até surgirem os concorrentes. E aí era só dizer que existia. Uma estratégia muito fácil. Agora, um produto que já existe no mercado novo. Caramba, meio louco isso, né? Ninguém quer esse tipo de produto, mas já tem concorrente com esse produto ofertado ao mercado. O que fazer? Desenvolver o mercado. Colocar na cabeça das pessoas, primeiro, a necessidade por esse produto e depois oferecer o seu produto. Como isso é caro de fazer? Porque primeiro você precisa mostrar para as pessoas uma necessidade que ela nem sabia que tinha, para depois dizer que você é a solução.
Wendel, o que faria uma empresa lançar um produto que já existe no mercado novo? Muitas vezes o simples fato de não ficar para trás em relação aos concorrentes que já ofertaram aquele produto ao mercado. Muitas vezes é só por essa razão. Em outros momentos, porque pode ser uma oportunidade boa de negócio. Se eu crio um produto para um mercado que não existe e eu mostro para esse mercado que ele tem essa necessidade e não sabia e que eu sou a solução, será um cliente fiel. Agora, a situação onde a gente vai ter que gastar mais dinheiro em investimentos, lançar um produto novo que ninguém tem igual, num mercado totalmente novo em que ninguém sabe que deseja aquele tipo de produto. Aí é tentativa e erro, por isso que a estratégia se chama diversificação. Bom, como essas ferramentas caem em prova na FCC? Vamos ver se isso cai mesmo? Antes disso, enquanto a Thaís estava aqui falando sobre o simulado, lendo aqui algumas perguntas de vocês. E aí, alguém aqui perguntou, quer ver? Espera aí. Alguém aqui perguntou se barreiras na comunicação caem mesmo. Uai, gente, claro que cai. Cai todas as barreiras da comunicação. Foi inclusive o assunto da aula hoje pela manhã. E jamais vai ser explicado alguma coisa que não cai, a gente tem questão sobre isso. Olha só, da mesma forma essas ferramentas aqui de marketing que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Cris está falando assim, fui mal em técnicas de venda e atendimento, mas acredito que com o senhor vou ir bem. Senhor não, Cris, por favor, eu sou novo, não sou senhor não, estou aqui para te ajudar. Não precisa me chamar de senhor. E a Cris dizendo que vai me mandar uma cuca pelo correio, vou cobrar isso daí. Continuando, professor, em relação ao tempo de estudo para essa matéria, de 1 a 2 horas por dia, Vanessa, eu vou ser sincero contigo, eu também faço orientação de técnicas de estudo, faço tal do coaching aí, né? Essa pergunta não tem resposta. Eu não vou te dar a resposta dessa pergunta. 1 a 2 horas por dia é suficiente? Cada um tem uma forma diferente de absorver conhecimento, cada um tem uma forma mais rápida ou mais lenta de leitura, de escutar e assimilar, de fazer resumo. Não tem essa de 1 a 2 horas. Qual é o tempo de estudo que você tem que executar? Todo o tempo que você puder. Então, por exemplo, você está na fila de um ônibus, esperando para o ônibus passar, você não pode ficar escutando um áudio de aula. Você está dentro do ônibus, não pode ficar lendo um mapa mental, vendo um resumo. É o tempo inteiro, Cris. E questões todo dia. Põe na cabeça, galera, 80 questões por dia. Essa é a sua meta, com os assuntos misturados. Aí você vai atrás do erro, anota no caderno de erro, leve esse caderno para onde quer que você vá. É assim que se estuda para concurso, é o tempo integral. Deu tempo, está estudando. Não tem essa de 1 a 2 horas por dia, 5 horas por dia. Ah, Wendel, mas eu já vi um coaching, já vi um orientador recomendando cronograma de estudo, dividir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os horários. Gente, não é assim que funciona. Mas cada um segue a orientação que melhor lhe cabe, né? Então, assim, não estou aqui criticando outras orientações, mas eu estou dizendo que não foi assim que eu passei em 7 concursos. Mas, enfim. Continuando. Franciele, parece que estou voltando no tempo da faculdade de marketing, mas é bem assim, Franciele, a matéria não é Franciele, a matéria não é diferente não. Diferente é a forma que a banca cobra. Rodrigo, né, diz que está passando um filme na cabeça, né, porque a matéria é algo parecido com o que ele já viu. Com certeza, Rodrigo, e não é diferente não, mas o diferente, como eu já falei, é a prova. A galera aqui perguntando se vai ter outro simulado depois desse do dia 15. Não, galera, não vai ter outro simulado. Esse é para medir o teu conhecimento agora, para justamente você definir os rumos do seu estudo. Então não terá outro simulado. E outra, essa ação é para ajudar a criançada para o Natal, né? Um outro simulado seria só depois do Natal, não faria muito sentido a premiação não, a ação, né, que vai ser realizada. E outra, como é que a gente vai dar a premiação para vocês do curso completo logo perto da prova? Também não faz sentido. Faz esse simulado agora. Para de fazer essas perguntas. Pronto. Bruna, perguntando se para o simulado a gente vai confirmar por e-mail para quem se inscreveu no link. Vou atrás dessa informação e já te respondo. Se eu não te responder agora, fica atento nas redes sociais que a gente dá alguma forma de responder isso. E são essas as perguntas. Bom, como isso caiu em prova para a gente encerrar essa live? Então, olha só. 2012, FCC, prova do MPE para administrador, perguntou o seguinte. A abordagem do Boston Consulting Groups, BCG, no planejamento de cima para baixo, está configurada em sua matriz de crescimento para determinar os investimentos nos empreendimentos de uma organização. Se há produtos ou serviços com baixo crescimento e posição de mercado, absorvem caixa e recursos. São pesos que devem ser afastados ou cortados. Na matriz de crescimento e participação BCG, entende-se que esses produtos que devem ser cortados são: letra A, Estrela, B,
cão de estimação, ou tal do dog, ou vira-lata, ou abacaxi, vaca leiteira, ponto de interrogação, ou produto bebê, ou oportunidades. Bom, olha só como a FCC é. Bebê ou oportunidades não existe na matriz BCG. Então já está descartado. Ou é estrela, vaca leiteira, ponto de interrogação, ou abacaxi. Lembra que eu expliquei para vocês rapidamente que no Brasil é abacaxi, nos Estados Unidos o termo que é sinônimo de abacaxi de problema é dog, vira-lata. Só que aí a banca, o que ela faz? Ela não coloca aqui letra B, abacaxi, que é a versão brasileira da matriz BCG. Ela coloca cão de estimação, não pôs nem vira-lata nem dog, para confundir o candidato. Cão de estimação é algo bonzinho, é um bichinho do bem, então provavelmente não está associado a algo ruim, que é um produto que tem que ser afastado ou cortado. E é justamente essa a resposta, letra B, produto dog, produto abacaxi. Só que aí você lê o enunciado, você começa a se perder. Como eu falei para vocês, em múltipla escolha a resposta está sempre no enunciado. Quer ver? A abordagem do BCG no planejamento de cima para baixo está configurada em sua matriz de crescimento para determinar os investimentos nos empreendimentos de uma organização. Essa parte, blá blá blá, que não serviu para nada. Se há produtos ou serviços com baixo crescimento e posição de mercado, não vendo e não ganho mercado, baixo, baixo. Isso absorve caixa e recursos, é prejuízo manter esse produto. São pesos que devem ser afastados ou cortados. Nessa frase você já mata a resposta. Qual é o produto que eu tenho que tirar do meu portfólio? Que estava com a setinha para baixo lá na imagem que eu mostrei. Abacaxi. E o abacaxi, a banca, para te sacanear, colocou a versão em inglês, só que na língua portuguesa. Cão de estimação. Essa é a resposta correta, letra B. Wendel, mas é uma questão de prova de administrador. Eu estou fazendo para escriturário. Qual é a diferença? Me fala. Você que tem pouca experiência para concurso, ou quase nunca fez concurso, bote uma coisa na sua cabeça. Muitas provas, onde a gente tem lá para administrador, consultor de marketing, consultor mercadológico ou escriturário, são as mesmas questões, o mesmo grau de dificuldade. Claro que para alguém que já é da área, uma questão como essa é muito fácil. Para alguém que não é da área ou nunca viu, essa questão se torna complexa. Mas são as mesmas questões. Para nós administradores, matriz BCG é tão natural quanto beber água. Qualquer administrador aprendeu isso na faculdade. E qualquer administrador bom utiliza isso no dia a dia organizacional. Dificilmente um administrador erraria essa questão. Então, para uma prova de administrador, essa questão é muito fácil. Para uma prova de escriturário, não é. Mas é a mesma questão e não há problema nisso. Não, pelo amor de Deus, não vá pegar só questões em técnicas de venda e atendimento só de provas de escriturário, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Trabalhe com questões que também são mais complexas. Se você se nivelar por cima e entender essas questões, tu vai para essa prova da Banrisul fazendo essas questões fáceis, sem errar nenhuma. Se nivela sempre por cima. Quer ver outro exemplo? FCC 2013, o órgão era Sergás. Existem diversas ferramentas para análise do plano de portfólio de negócios de uma organização. Uma das mais populares é a matriz BCG, proposta pelo Boston Consulting Group. Em relação a essa ferramenta de análise estratégica, letra A. As duas dimensões que coordenam, que constituem as coordenadas de posicionamento das unidades, analisadas na matriz BCG, são a atratividade do setor e a força comercial da organização. Não, vocês viram agora há pouco. No eixo X a gente tem participação de mercado, no eixo Y crescimento de mercado. Essas são as duas variáveis. Letra A, errada. B. Um dos aspectos de grande utilidade da matriz é que ela prevê relações diretas entre participação de mercado e lucratividade. E aí? Relação direta entre participação de mercado, ok, e lucratividade? Lucratividade não. É participação de mercado e crescimento do mercado. A B também está errada. C. De acordo com a matriz, vaca leiteira são marcas, produtos ou UEMs. O que é essa sigla UEM, de Wendel, né? Unidades estratégicas de negócios. Em mercados que apresentam crescimento rápido, nos quais a empresa tem a alta participação, mas que, entretanto, tendem a atrair muita concorrência. Questão errada. Por que ela está errada? Ó? Vaca leiteira tem crescimento rápido, nos quais a empresa tem a alta participação, mas tende a atrair muita concorrência. Qual é o tipo de produto que a concorrência quer bater e quer assumir o lugar? É estrela, não é vaca leiteira, a gente falou isso. D. De acordo com a matriz BCG, estrelas são marcas, produtos ou unidades estratégicas de negócios, UEMs, que apresentam crescimento lento. Já parei por aí.
Estrela tem crescimento muito rápido quando se atinge a esse nível de estrela. No qual a concorrência é menos intensa, totalmente errado. Todo mundo quer ser Coca-Cola. Associada à liderança de mercado, mas que fornece receitas contínuas e sustentáveis. Não. Muitas vezes eu tenho que investir tanto no produto estrela que a receita, a entrada financeira não é contínua e às vezes é até insustentável, embora valha a pena investir naquele tipo de produto por ser estrela. Errado. Então só sobrou a letra E, vamos ver se ela está certa. De acordo com a matriz BCG, pontos de interrogação são marcas, produtos ou unidades estratégicas de negócios da organização que ainda não apresentam resultados consistentes. Por isso o ponto de interrogação. Mas que disputam mercados com alto potencial de crescimento. Qual era o produto ponto de interrogação no exemplo que eu citei? No caso da Coca-Cola, a cerveja Kaiser. Nesse caso, letra E é a resposta correta. Deu para entender como é que a FCC cria essas questões? Questões mais extensas, percebeu? Questões que têm muito mais palavras do que, por exemplo, na banca anterior que fez a Banrisul. Muita atenção com a FCC, gente, muita atenção. Vamos para a nossa última questão, então. 2013 também, Sergás também. O Wendel, mas você trouxe para a gente uma questão de uma prova de analista de marketing. Esse tipo de questão deve ser terrivelmente difícil. A gente está fazendo para escriturário, cara, baixa a bola. Não, galera, nivela por cima. E não é tão difícil assim, não. Se você aprendeu a teoria, você consegue responder. Quer ver? Vem comigo. Na análise das estratégias de atratividade e da condição de sustentação de longo prazo de um dado mercado ou segmento, os administradores de marketing podem se valer do modelo das 5 forças de Porter. Apresenta corretamente algumas das variáveis consideradas nesse modelo. Letra A. Grau de inovação tecnológica dos mercados, não é uma das 5 forças. Intensidade competitiva, também não é. Influência dos canais de distribuição, também não é. Letra A está fora. B. Custos de promoção da oferta no mercado, isso não é uma das 5 forças do Porter. Poder de barganha dos compradores, dos clientes, isso está certo. Poder de barganha dos fornecedores, isso está certo também, está lá na matriz. Está lá nas forças de Porter, mas a primeira não. C. Ponto forte, fraco, oportunidade. Isso é matriz SWOT. D. Taxa de crescimento do PIB, taxa de câmbio e nível de desemprego. Nada a ver com as ferramentas que eu expliquei aqui para vocês. Olha a letra E. Grau de rivalidade no segmento ou mercado, concorrentes. Ameaça de novos entrantes, novos players, novos concorrentes chegarem no mercado. E ameaça de produtos substitutos. Aí está correto. Faltou ainda a relação dos clientes. E faltou também, além da rivalidade entre concorrentes aqui já citada, novos concorrentes, produtos substitutos, faltou falar de fornecedores. Mas o enunciado já dizia, apresenta corretamente algumas e não todas. Resposta correta, letra E. Caramba, você acabou de responder uma questão que era para o cargo de analista de marketing. E de repente você nem tem conhecimento dessa área. Como é que você conseguiu? É o que eu estou falando, gente. A teoria é a mesma para as provas, as questões são as mesmas para os cargos. E se você conseguiu, é porque você conseguiu assimilar aqui o direto ao ponto que a gente fez. Galera,